Bom dia. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o livro de Filemon. Ele é um livro pouco falado, mas ele é um livro de grande importância. Está antes de Hebreus. Talvez você nunca leu o livro de Filemon, mas seria bom que você lesse para você compreender a mensagem dele. Então nós vamos começar lendo aqui o versículo 1. Epístola de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Então, nós estamos falando aí de alguns personagens. Paulo está falando dos seus amigos de viagem, né, de trabalho. Um deles era Timóteo, filho de Loide e Eunice, suas mães e sua avó, sua mãe e sua avó, eram mulheres piedosas e Paulo trabalhava juntamente com Timóteo. E eles chegaram nessa casa de Áfia e Arquipo. Áfia era a esposa, Arquipo o marido. E lá nessa casa tinha uma igreja, uma célula que funcionava lá. E ele disse: graça e paz a outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor. Então nós também estamos incluídos aqui nessa saudação. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão de tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Pois tive, irmão, grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Então, Paulo está falando, agradecendo a acolhida, agradecendo os irmãos pelo trabalho que eles estão realizando, agradecendo a Deus pela vida destes homens, né, essa mulher, agradecendo aos irmãos ali e que eles têm sido reanimados pelo trabalho deles. Então ele está solidarizando e também está congratulando aquelas pessoas pelo seu trabalho que está sendo feito. Ele está mandando ali a sua gratidão a cada um deles que estão trabalhando em prol do evangelho. Pois bem, que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em meu nome o amor, sendo o que sou, Paulo velho e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Solicito-te que, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então ele começa a falar acerca de um homem que tinha por sobrenome Onésimo, né? E Onésimo encontrou Paulo na prisão. Paulo estava preso em algemas e esse Onésimo estava lá com ele também preso por alguma coisa que ele tinha feito. Paulo, então, começa a evangelizar esse homem, evangeliza ele, prepara ele e fala, né, que antes ele era Onésimo, ele era inútil, mas agora ele se tornaria útil, né? Não só para Paulo, mas para todas as pessoas que ele encontrasse, que ele foi gerado em cadeias. Ele fala aqui no versículo de número 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, tanto a você como a mim. Porque Onésimo, ele tinha feito alguma coisa lá, que ninguém sabe o que foi, e por causa disso ele foi parar na cadeia. E lá na cadeia, Paulo evangelizou ele. E uma vez ele evangelizado, ele foi liberto, né? Ele foi liberto. Paulo aqui ele já estava velho, ele disse, olha, eu já sou velho, estou preso, quer dizer, Onésimo para ele seria muito útil, ajudaria ele muito ali. Mas como ele não era dele, né? Ele não era dele, ele era escravo de Filemon, um colaborador de Paulo na obra do Senhor e abastado, porque Filemon era rico. E ele tinha esse escravo e esse escravo fez alguma coisa lá que não agradou e não sei que cargas d'água, ele fugiu, ele era um escravo fugitivo e ele foi parar na cadeia. E Paulo, então, depois de cuidar dele bem ali, ele fala que, olha, antes ele foi inútil, ele seria muito útil para mim aqui em Roma, eles estão em Roma. Ele disse, ele seria muito útil para mim em Roma, mas, entretanto, como ele não é meu, eu estou devolvendo ele para você. Diz assim, eu te envio em pessoa de volta, quero dizer, o meu coração. Como eu queria conservá-lo como mesmo para em teu lugar, nas minhas cadeias que carrego por causa do evangelho, me ser útil. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio
a mim afastado de ti temporariamente, para que eu possuísses para sempre. Não já como escravo, antes acima de escravo como irmão, caríssimo, especialmente e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se algum dano fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu pagarei de próprio punho. Escrevo, eu pagarei, para não alegar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, para que eu receba do Senhor este benefício, realmente me alegra o coração em Cristo. Certo de que estou na tua diligência, na tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás muito mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me pousada também, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, Paulo está falando ali, né, pedindo que Filemon receba Onésimo, não mais como um escravo, porque ele havia sido escravo, ele havia aprontado lá alguma coisa, ele fugiu, ele encontrou Paulo na prisão, foi evangelizado, agora Paulo restitui ele para o dono dele, né? Então isso aí nos ensina uma lição muito séria, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa e ela quer tocar a vida dali para frente, ela não conserta o que ficou para trás. Então aqui Paulo nos ensina que a gente deve consertar o que ficou para trás. Então ele disse, olha, e se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta porque eu vou te pagar o prejuízo que ele te deu. Então Paulo não queria que Filemon recebesse Onésimo com os mesmos problemas de antes e com a dívida. Ele ia pagar o prejuízo que ele deu, né? Nós não sabemos que tipo de prejuízo, porque Deus não expõe as pessoas, mas havia um prejuízo que Onésimo tinha dado para Filemon e Paulo estava disposto a pagar. Paulo evangelizou ele, tratou ele, trabalhou ele se tornou útil, ele se tornou uma pessoa séria, uma pessoa boa, uma pessoa do coração transformado. Paulo precisava dele porque era velho e estava numa prisão, mas ele disse, eu vou te devolver ele porque ele não é meu, ele não pertence a mim, ele é seu escravo, então eu estou te mandando, mas não recebe ele como escravo, né? Recebe ele como uma pessoa de bem, como se fosse a mim mesmo. Recebe Onésimo como se fosse a mim, né? Não fica aí remoendo situações, não. Recebe ele com ações de graças, recebe ele como uma pessoa de Deus. Então, a gente deve receber as pessoas como pessoas de Deus, né? Mesmo que elas não sejam de Deus, a gente deve recebê-las como pessoas de Deus. Porque através disso, elas vão ver que há em nós uma essência de Cristo. E elas vendo que há em nós uma essência de Cristo, elas vão desejar ter o Jesus que nós temos. Muitas vezes alguém faz alguma coisa com a gente e quando a pessoa encontra, ele começa a despejar aquilo tudo na cara da pessoa, né? É porque você fez isso comigo, porque você fez aquilo. Mas a Bíblia também fala em Provérbios que a gente deve resolver nossas questões. A gente deve resolver as questões. A gente não deve jogar o lixo debaixo do tapete. Porque uma hora Deus vai balançar o tapete e todo o lixo vai aparecer. Então resolve a sua questão. Não é problema você resolver questões. Se você ler todas as 14 epístolas paulinas, que são as cartas de Paulo, elas são 14, você vai ver ele resolvendo, apagando incêndios, né? Ele vai ver aí apagando fogo, resolvendo questões com as pessoas. Então, Filemon, ele é o poder, o tema do livro de Filemon é o poder do evangelho para resolver problemas sociais, né? Então, nós vamos ver aí qual que era a importância desse livro aqui na Bíblia, que pouca gente lê Filemon, quase ninguém lê, né? Não sabe para que serve, por que Paulo está falando. Então, Filemon, o tema dele é a aplicação de princípios bíblicos na identificação, no processo de aplicação, condução, construção, solução de graves problemas sociais. Deus usa Paulo, usa a mim e a você nessa obra de grande relevância. Libertar homens do jugo da escravidão de outro homem. Então, a conversão, evangelização, ressocialização e integração de Onésimo, o escravo fugitivo, ao seu dono Filemon, que agora ele já não era, antes ele era mau, mas agora ele já não era para ser recebido como escravo, mas ser recebido como um irmão caro em Cristo, né? Ele diz caríssimo. Não era caro em dinheiro, em recurso, mas ele era caro
porque ele era querido, né? Receber ele com ternura. É como você escreve, caro irmão, né? O prezado irmão. É nesse sentido que ele está falando. Então, Paulo está falando para que recebesse Filemon com honras, com respeito, né? Não mais receber ele como escravo, porque agora ele não era mais escravo. Então, esse é o nosso papel na atual conjuntura da nossa nação. Que a nação vive por problemas de desemprego, vive por problemas de pessoas em estado de humilhação, pessoas vivendo julgos terríveis debaixo de outro jugo de outro homem. Deus fez homens e homens fizeram escravos, né? Muitas pessoas falam assim, o fulano é descendente de escravo. Não, Deus não fez escravos. Quem fez escravos foram os homens. Deus fez etnias, né? Existem o povo que é a população asiática, que são chamados da raça amarela, né? Existem os africanos, inclusive muitos negros que foram escravos no Brasil, eles eram príncipes lá na África, e eles foram trazidos justamente por isso, porque eles tinham dentes fortes, porque eles tinham educação, porque eles sabiam se comportar em sociedade, então eles foram trazidos para cá como escravos. Então, nós ocidentais, nós temos essa gratidão com o povo da África, porque muitas colonizações, né, que foram feitas pelo mundo afora, através dos portugueses, dos ingleses, né, colonizaram também as Guianas, né, que tem a Guiana Francesa e todos os outros lugares, foram evangelizados pelos negros, porque o negro ele tinha um diferencial do índio. O índio não se submetia. O índio ele não trabalhava, ele não sabia, ele não gostava, ele não se submetia à vontade de outro homem. Ao contrário dos negros, que tinham uma força motriz muito forte, né? Eram homens fortes, homens que trabalhavam, homens que sabiam trabalhar, homens que tinham várias e várias habilidades para cozinhar, na agricultura, né? Na indústria. Então, muitos países se desenvolveram às custas dessa escravidão. Então, o país, né, o nosso principalmente, né, os portugueses também, eles têm essa dívida com a África, porque Deus não fez escravos, Deus fez homens à sua imagem e à sua semelhança. E quando Paulo encontra Onésimo, que era um escravo fugitivo, ele evangeliza ele e devolve ele, mas ele também manda uma lição para o seu patrão, para não fazer mais homens escravos, mas para que ele tivesse um amigo, que Filemon ele tinha um caráter, né, moldável, porque ele era um discípulo, e o discípulo é aquele que aprende. Ele era um discípulo amado de Paulo, ele foi cooperador, ele era ajudador, ele só precisava de ser treinado. E ele foi treinado ali, ele foi ajudado, e por esse motivo ele estava devolvendo ao seu próprio dono, estava sanando as dívidas que haviam sido geradas por esta fuga, né, ou por este delito que foi feito ali naquele ambiente. Ele estava disposto a ressarcir o dano, resolver esta situação e dar a Onésimo uma vida nova pela frente. Se antes ele era inútil, quando ele encontrou com Paulo, ele se tornou útil, não só para Paulo, como também para o seu dono, como também para a sociedade. Então, nessa atual conjuntura de um país com muitos desempregados e tudo mais, não é a cesta básica que vai mudar a vida das pessoas. Precisamos evangelizar, precisamos ensinar a palavra de Deus, precisamos mostrar o poder do evangelho para resolver problemas sociais graves, aplicação, condução, construção, nesse processo de ressocialização. Nós precisamos ensinar as pessoas que existe, né, integração através do evangelho. Então, o evangelho ele tem também essa faceta, que além de libertar, curar, libertar, salvar e levar para o céu, ele também tem esse papel de ressocialização, né, evangelização, ressocialização e integração ao meio da sociedade, de todo indivíduo que se deseja ser tratado, ser curado. E eu termino a minha fala com João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tenham todos um bom dia, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo. Paz. Tchau, tchau.